Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o meu método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando eu tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir a descrição desse vídeo, onde você vai encontrar o acesso completo para todos os meus materiais, para que você possa aprender comigo a visão profissional de operar no mercado financeiro e entender toda a verdade por trás da manipulação do institucional. Senhoras e senhores, queria desejar a todos uma ótima Páscoa, né? Já terminou praticamente nosso domingo, mas queria desejar a todos uma ótima e abençoada Páscoa. Vamos começar mais uma semana aí, e nós temos aqui o gráfico de 5 minutos do mini índice, onde nós tivemos ali as movimentações que nós desenhamos para a última sexta-feira. Quinta-feira, na verdade, né? Sexta-feira nós tivemos movimentações apenas no Forex. E aqui, pessoal, na quinta-feira nós desenhamos uma quebra de estrutura. Então nós tínhamos aqui o mercado iniciando uma nova referência a partir do momento que ele perde a estrutura desta quebra de estrutura aqui. Então, uma vez que o mercado perdeu essa região de quebra de estrutura, ele mostra para a gente continuidade do movimento. Então aqui a gente tinha como expectativa dar continuidade à movimentação vendedora através ali da quebra dessa estrutura, que acabou gerando para nós uma nova referência de movimento, que seria essa referência que está em vigor ainda e que nós devemos utilizar aí ao longo desta semana. Então essa referência acaba desenhando para nós ali um novo range de negociação com a região de equilíbrio sendo 50%, e aqui nós temos a nossa região de prêmio e aqui nós temos a nossa região de desconto. Como o mercado está dando continuidade à estrutura, você tem o nosso Change of Character desenhado aqui na parte superior, e aqui nós temos na parte inferior a nossa nova quebra de estrutura, onde seria, na verdade, a expectativa da continuidade desse movimento. O mercado saindo do ponto A, que é o ponto menos líquido, ele deveria vir até o ponto B, que é onde descansa a liquidez, e depois nossa expectativa é o mercado vir para quebrar essa estrutura aqui nessa região, onde o mercado inclusive acaba dando uma linda e maravilhosa venda que está disponível lá no meu Instagram, dentro desse order block validado da região de prêmio. Então era uma região maravilhosa para a gente estar vendendo, o mercado encostou nessa região, uma grande quantidade de contratos desinformados foram comprados, o que acabou estopando toda essa galera do varejo, e aí todo esse fluxo foi utilizado como combustível da operação, todo esse fluxo foi utilizado como combustível aí para o institucional desenvolver a sua movimentação, e nós tivemos ali o que nós chamamos de um trade zone to zone, onde a venda sai da região aqui de oferta e encontra a região mais válida de demanda. Agora, pessoal, para a gente dar continuidade a toda a nossa movimentação ao longo dessa semana, basicamente as regiões que nós temos aqui, elas não vão mudar. Então eu vou simplesmente apagar esse desenho para dar uma limpada na nossa movimentação, para a gente começar uma nova semana. E aqui eu vou ter basicamente a mesma região, né, a nossa quebra da estrutura. Eu tenho aqui na parte superior o nosso Change of Character, que seria o ponto da nossa reversão no caso, né? Então eu tenho aqui o ponto em que, caso o mercado perca essa região, nós temos ali a possibilidade, lembrando, né, a possibilidade do mercado reverter a estrutura. E aqui na parte inferior eu tenho um order block validado dentro da região ali de demanda, tá? Na parte superior, que é o que interessa para nós, este order block aqui já foi mitigado. Então este order block não pode ser passível de novas entradas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma região de alto interesse nessa parte superior, que eu vejo um order block aqui que me chama atenção, tá? E eu também tenho a presença de um Fair Value Gap, que ocorreu inclusive um displacement da perda desse fundinho aqui. Então isso vai ser importante para nós, caso o mercado resolva testar essa região aí ao longo dessa semana. Então você tem aqui basicamente estas movimentações para a gente estar trabalhando no nosso índice. Você tem um order block aqui do gráfico de 5 minutos, bem tranquilo de interpretar, né? Bem tranquilo da gente observar. Você pode observar que essa região foi uma região que causou um desequilíbrio, chama bastante a nossa atenção, então muito provavelmente vai ter atuação institucional dentro dessa região. E aqui nós temos o Fair Value Gap, que mostra inclusive o imbalance desse movimento todo aqui,
na movimentação do gráfico de 5 minutos. Você pode inclusive refinar esses order blocks, lembrando que a expectativa do mercado é trazer a liquidez aqui para baixo, né, para quebrar essa estrutura, e também você não pode se esquecer que o mercado utiliza a liquidez como combustível, e você tem liquidez presente nessa parte superior, do mesmo jeito que você tinha liquidez presente nessa parte inferior. Então são duas regiões que chamam bastante atenção, são essas movimentações que a gente observa ali como pontos de interesse, como pontos de destaque na nossa movimentação aí ao longo dessa semana, tá? Então você pode utilizar isso tudo como expectativa para o seu movimento. E aqui o que você vai observar? Muito provavelmente você vai utilizar esta região aqui, uma confirmation entry, tá? Porque a região seria contra a movimentação primária. Então aqui o ideal é você buscar uma entrada por confirmação dentro deste order block. Nessas regiões aqui, a favor da movimentação principal, aqui você poderia trabalhar com uma movimentação no formato de risk entry. Então fica mais interessante para você trabalhar o risk entry dentro dessas regiões aí, tá? Bom, nosso dólar, nós tivemos uma movimentação bem interessante também, porque a movimentação dela é bem similar ao índice, né? Como você pode ver, eu comentei isso na quarta-feira. O mercado ele quebrou a estrutura, ele acaba perdendo essa estrutura aqui, e aí ele gera uma nova movimentação. Acabei pegando como referência esse movimento todo. Nossa região de prêmio está aqui, região de desconto está aqui, tínhamos um order block validado aqui e tínhamos um order block validado aqui. O mercado abriu justamente em cima do order block da zona de demanda, o que faz com que a gente possa tomar risco numa compra e colocar o nosso alvo aqui na região válida de prêmio. Então a gente acaba trabalhando ali com uma movimentação também zone to zone, do mesmo jeito que o índice fez ali a movimentação, o dólar também fez. E agora, o que a gente pode observar aqui são duas referências. Como eu utilizei aquela referência maior na movimentação passada, eu vou até deixar na tela esta referência, mas é importante você entender que eu acredito que o mercado possa trabalhar a segunda referência. Aqui você tem o Breakout Structure, que acabou gerando aquela movimentação toda que eu já mostrei para vocês nas regiões que estavam aqui presentes. E eu também tenho aqui uma movimentação que a gente pode considerar, inclusive, um leve change of character, tá? Se eu estiver começando a minha referência a partir daqui, que seria o caso, vamos colocar aqui como change of character secundário para não confundir. Você tem aqui também uma nova referência. Então eu vou acabar marcando aqui, ó, basicamente, o que seria uma movimentação secundária, para ficar mais fácil de você interpretar. Então você tem aqui tanto a possibilidade da movimentação primária, onde você tem o choque do movimento primário como sendo nessa parte superior, você tem um change of character primário na parte de cima, você tem um change of character secundário na parte de baixo. O mercado acabou segurando naquele order block, aquele order block não é mais válido. Você tem aqui, ao meu ver, um único order block válido nessa região de prêmio. E na parte inferior, eu não gosto de observar nenhuma movimentação. Se eu for marcar esse pirulito todo aqui, a gente está enroscado, né? Então a gente pode entrar no gráfico de 1 minuto e a gente pode acabar refinando esse pirulito todo aqui por este cara aqui que acabou gerando o imbalance, que gerou toda aquela palitada no time frame maior. Então eu vou marcar como sendo ali o meu order block de desconto, porque você vai entender que, na minha visão, o mercado pode estar começando um novo movimento a partir daqui. E ele começando um novo movimento a partir daqui, eu tenho este order block validado, assim como eu tenho esse outro order block validado, que inclusive na quinta-feira acabou gerando um toque. Não foi até os 50%, mas ele acabou gerando um toque. E você vai gostar de observar esse pequeno change of character secundário aqui, que ele pode inclusive gerar para você uma possibilidade de confirmação. E caso isso ocorra, você tem expectativa do mercado subir para testar e quebrar inclusive essa estrutura na parte superior. Então observem bastante em relação a essa movimentação toda aí. No Ibov gráfico de 60 minutos, você teve, e nós temos ainda, a continuidade daquela venda que a gente vem falando ao longo do muito tempo, né? O mercado acabou dando oportunidade aqui, risk entry, acabei entrando numa oportunidade confirmation entry, quando o mercado perdeu o change of character secundário, mitigou até o fair value gap, executou a ordem aqui nessa parte superior e caiu de novo. Quando ele cai de novo, ele acaba perdendo essa nova estrutura aqui, ó, ele acaba perdendo esse fundo, o que acaba gerando ali continuidade do movimento e também necessidade do mercado mitigar do ponto A para o ponto mais líquido, que é o ponto B, validado já inclusive
por este Fair Value Gap aqui do movimento do gráfico de 60. Ele testa novamente a região e te dá uma outra possibilidade de entrada. Então a minha visão, a minha expectativa para os próximos capítulos aí do Ibov é a gente testar a casa dos 98 mil pontos novamente. Então eu acredito que o mercado possa vir, quebrar essa estrutura aqui mais uma vez e aí dar continuidade para quem sabe, né, testar essa região abaixo ali dos 100 mil pontos que está com bastante destaque, né? E uma vez que ele perder esses 100 mil pontos de novo, acredito que o mercado vai levar algum tempo aí para recuperar essa movimentação toda, tá? Bom, gráfico de euro-dólar, a gente está trabalhando aqui com uma movimentação de continuidade de alta, uma vez que o mercado acabou rompendo a estrutura, né? Tivemos o payroll na sexta-feira, se você não acompanhou, foi este candle todo aqui, ó. E aqui você tem uma quebra de estrutura, um break of structure, e a gente tem aqui alguns order blocks que inclusive eu estou comprado nesse movimento. Eu tenho uma ordem de compra aqui, que é aquela que eu estou postando no meu Instagram. Eu tenho expectativa de zerar esse trade lá na parte superior, né? Então você tem aqui uma continuidade de movimento de alta, com a possibilidade do mercado capturar, inclusive este que capturou, né, durante o payroll, eu acredito. O mercado capturou a liquidez nessa região de fundo aqui. Então é uma movimentação bem simples do euro-dólar. Na Libra, uma movimentação similar, porém não tinha nenhum order block interessante ali utilizando o gráfico de 60 minutos. Então a gente tem aqui um Fair Value Gap bem forte na parte inferior, que vai ser esses caras que eu vou estar observando ali para dar continuidade a essa movimentação toda na Libra. Então o mercado ainda está mitigando para uma região de maior interesse. Tem um Fair Value Gap aqui pequeno também, estou deixando para marcar esse maior. E aí a gente vai observar como que isso vai se desenvolvendo depois dessa quebra de estrutura que o mercado mostrou para a gente continuidade. E aí eu estou aguardando o mercado se desenvolver a partir disso. O SDJPY, o mercado acaba batendo aquele trade comprador, né? A gente tomou um stop no primeiro Fair Value Gap, o segundo deu oportunidade de risk entry refinada, o mercado estava quebrando ali um change of character e aí ofereceu para a gente agora a possibilidade de zerar esse trade no alvo com uma oportunidade que gerou 5.4 de risco ganho e aquele stop foi pequenininho, stop de 19 pips e esse daqui foi um alvo de 74 pips. Então a gente vai apagar toda essa movimentação. Se você entrar no gráfico de 4 horas, a gente vai conseguir observar um pouco mais a movimentação toda e você vai perceber que essa movimentação de alta ela vem daqui de trás. Uma vez que o mercado, inclusive, posso até considerar esse movimento aqui como sendo change of character. Uma vez que o mercado começa o novo movimento a partir daqui, você tem essa criação dessa nova zona de range de negociação e a partir daqui você tem regiões interessantíssimas para você estar trabalhando, como por exemplo este order block, e você tem expectativa do mercado testar esse aqui na parte superior, tá? Então você tem ali o zone to zone bem destacado, bem desenvolvido, e você tem inclusive o ponto que segurou o mercado ali, que é este Fair Value Gap, que é um cara bem grande, inclusive, mas acabou segurando a movimentação toda, né, a mitigação toda aqui dentro deste Fair Value Gap de compra. E numa referência menor, como por exemplo um gráfico ali de 60 minutos, você tem a perda desse choquito aqui, que é o ponto em que deveria iniciar a movimentação toda, né, a mitigação toda. Você tem essa nova referência criada. E essa nova referência criada, nós temos a presença de um order block aqui, muito bem desenhado, muito bem marcado, com uma nova região zone to zone também pré-estabelecida. Então você está conseguindo observar no mesmo gráfico duas atuações, né, de dois movimentos, um dentro do outro. E aqui no gráfico de 60 minutos você consegue perceber isso com maior tranquilidade. Você pode observar o que gerou ali a minha movimentação compradora, né? Qual foi o motivo da minha compra, tá? Bom, e para finalizar, o nosso ouro, querido e maravilhoso ouro, que acabou rompendo uma nova estrutura, né? Acabou rompendo aquele topo, está voltando para fazer uma mitigação. Vamos observar como que ele vai se comportar aqui. É aqui a região que eu tenho maior interesse de trabalhar no nosso ouro, tá? Então preciso que o mercado mitigue até essas regiões de maior interesse para a gente estar trabalhando. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.